Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano. Neste vídeo vou então abordar o tema das operações com conjuntos, ou seja, falar-vos um pouco da interseção, da união, do complementar e também da diferença entre conjuntos e fazer aqui uma diferenciação entre conjuntos escritos em compreensão ou em extensão. O exercício é o seguinte: considera então os seguintes conjuntos A, B e C, definidos por, temos aqui o conjunto A, x pertence a R, tal que o x está compreendido entre menos 4 e 1, podendo ser igual a 1. Temos aqui o conjunto B, onde temos outro domínio, estamos aqui nos números inteiros, onde x pertence, ou seja, x é um número inteiro, tal que 2x mais 4 é maior que 0. E temos aqui o conjunto C, onde estão aqui discriminados todos os elementos do conjunto C, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Bem, reparem que estes três conjuntos não estão escritos da mesma forma. O que é que eu quero dizer com isto? O conjunto A e o conjunto B estão escritos em compreensão. Ok? E o que é estar assim escrito em compreensão? Estão escritos sob a forma de uma condição, ou seja, tratando uma propriedade comum a todos os elementos desse conjunto. Reparem que o conjunto A está aqui designado por uma condição. O mesmo acontece com o conjunto B, que está designado por uma condição. Isto já não acontece com o conjunto C, onde nós no conjunto C vemos todos os elementos desse conjunto. Então, o conjunto C está escrito, dizemos, por extensão, ok? Esta é então a diferença entre compreensão, conjuntos escritos em compreensão e extensão. Conjunto em compreensão está perante uma condição. Por exemplo, saindo disto, imaginem que eu dizia assim o conjunto A e dizia os alunos da turma do 10º ano, estaria escrito por compreensão, porque eu estaria então a atribuir uma condição, ou seja, uma propriedade inerente a todos os elementos desse conjunto, né? Os alunos do 10º ano, existiriam vários elementos com essas características. Se fosse escrever o mesmo conjunto em extensão, aí tinha que discriminar todos os alunos do 10º ano, o João, a Maria, o António, o Carlos, e aí já seria uma escrita em extensão. Ou seja, sempre que queremos escrever em extensão, vamos ter que discriminar todos os elementos desse conjunto, ok? Quando queremos escrever em compreensão, atribuímos uma condição que define todos os elementos do conjunto, ok? Bem, sendo assim, vamos então resolver esta questão. Dados então o conjunto A, B e C, define em extensão cada um dos seguintes conjuntos. Aqui na linha A, a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Na linha 2, a reunião entre A e C. Na linha 3, a interseção entre A e o complementar de B. Já vamos lá o que é o complementar. E aqui na linha 5.A4, a diferença entre o conjunto C e o conjunto B. Bem, comecemos então pela primeira linha. 5.1, teremos então que fazer a definição em extensão de interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Bem, eu para resolver esta questão, eu gosto de desenhar a reta, assim a reta real, né? Tem assim mais infinito, tem aqui menos infinito. Posso representar geometricamente o conjunto A, porque pertence a R, quer dizer, então estamos perante a reta real, e o x está compreendido entre menos 4, assim, quer dizer aberto, ou seja, menos 4 não pertence e vai até 1. E o 1 pertence, então fechemos, né? E tinha assim aqui representado na reta real, geometricamente, o conjunto A. Já o conjunto B é preciso ter um pouco mais de cuidado, ok? Eu vou pegar assim aqui no conjunto B, x é inteiro, é cuidado com as representações de conjuntos que tratam números inteiros da reta real. Ok? É que os números inteiros têm de ser inteiros, ou seja, não posso representá-los sobre a forma de um intervalo, geometricamente. Então como é que nós podemos fazer isto? Eu vou pegar aqui na condição, eu vou pegar aqui nesta desigualdade e vou resolvê-la em ordem a x. Então vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar,
E vou então resolver esta condição em ordem a x. Ficaria então com 2x maior do que menos 4, o que me daria x maior do que menos 4 meios, não é? O 2 multiplica, passa a dividir, ou seja, x maior do que menos 2. Então como é que eu posso olhar para este conjunto B? Isto são exatamente os números inteiros superiores a menos 2. Então quais são os números inteiros superiores a menos 2? Seria o menos 2 não, ok? Porque tem que ser superior a menos 2. Então seria o menos 1, né? Eu tinha assim aqui o menos 2, mas não conta, ok? Não conta porque tem que ser superior, mas teria o menos 1, ok? Depois teria o 0, teria assim o 0. Eu vou apagar aqui o menos 2 para não criar confusão, ok? Se é maior que menos 2 não conta. Teria o 0, teria o 1, teria o 2, teria assim o 2, teria assim o 3, teria assim o 4, quer dizer, e teria assim aqui um conjunto infinito, ou seja, há infinitos números inteiros superiores a menos 2. Então estaria aqui representado geometricamente parte dos elementos do conjunto B, porque eles nunca mais acabariam, ok? Depois, relativamente ao conjunto C, eles já se encontram em extensão, quer dizer, já tenho aqui discriminados todos os elementos que pertencem ao conjunto C. Tudo bem. Agora vou começar a resolver as questões. Questão 5.1. Na questão 5.1 pedem-nos que efetuemos a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. E reparem que uma interseção é uma procura entre os elementos que são comuns entre os dois conjuntos, ou seja, aqueles elementos que pertencem a ambos. Bem, olhando aqui para a representação geométrica que fiz, ou seja, quais são os elementos de B que também são de A? Penso que faz todo sentido, né? O menos 1 é um número inteiro superior a menos 2 e também é um número real que está compreendido entre menos 4 e menos 1, ok? Então o menos 1 pertence à interseção. O mesmo há de acontecer com o 0, é um inteiro superior a menos 2 e está compreendido entre menos 4 e 1. E também há de acontecer com o 1, ok? Porque o 1 é um número inteiro superior a menos 2 e também está compreendido entre 1 e menos 4, incluindo o 1. Então a primeira questão estaria resolvida. Quanto à segunda, diz-nos assim, a união de A com B. Então vamos aqui representar, ou seja, união de A com B. O que é a união entre dois conjuntos? É aquela ideia de juntar tudo, ok? É mesmo juntar tudo. Ou seja, vamos juntar os elementos de A aos elementos de B, não repetindo, obviamente, aqueles que pertencem aos dois conjuntos, ok? É simplesmente juntar os de A aos de B, não repetindo. Então, reparem, eu peço aqui desculpa. Há união com C e não com B. Ok? Peço aqui desculpa por esta situação. A união com C. Eu vou representar assim aqui os elementos do conjunto C na reta real. Teria o menos 4 e então vou representar a verde. Ok? Teria aqui o menos 4, depois estaria assim aqui o menos 3, depois estaria assim aqui o menos 2, depois o menos 1, depois o 0 e depois o 1. E estes seriam então os elementos de C representados geometricamente na reta real. Quer dizer, eu se pegar nos elementos de A e unir, ou seja, juntar aos elementos de C, não repetindo aqueles que são iguais, reparem que o 1 está contido dentro do conjunto A. Certo? Então vai pertencer à união de ambos. O mesmo vai acontecer com o 0, o mesmo vai acontecer com o menos 1, o mesmo vai acontecer com o menos 2, o mesmo vai acontecer com o menos 3, mas quer dizer, este menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1 seriam repetidos de C em relação a A. O único que não é repetido, quer dizer, é aqui o menos 4. Então se eu unir A a C, eu vou ficar com este intervalo de menos 4 a 1, vou ficar com este intervalo de menos 4 a 1, em um fechado, porque o 1 pertence a pelo menos uma das condições, por acaso aqui até pertence às duas, mas seria suficiente
pertencer ou a A ou a C para eu considerar o 1 na união dos dois, o que vai acontecer é que o conjunto A seria aberto em menos 4, mas se eu unir A a C, e visto que o conjunto C tem o elemento menos 4, então este elemento menos 4 há de pertencer à união. Então eu vou aqui representar o intervalo fechado em menos 4, ok? Agora, relativamente aqui à terceira linha, ou seja, 5.3, nós temos o seguinte: A e complementar de B. O que é o complementar de B? Importa perceber o que é o complementar de B. Então, o que é o conjunto B? Né? O conjunto B são todos os números inteiros, né? Todos os números inteiros superiores a menos 2. O complementar é exatamente o contrário. Reparem que o complementar terá de pertencer ao mesmo domínio. Ok? O complementar terá de pertencer ao mesmo domínio. Então eu até vou registar aqui o complementar para que vocês entendam. O complementar de B, escrito em compreensão, poderia ser representado desta forma. Reparem que tem que pertencer ao mesmo domínio, ou seja, x pertence ao grupo dos números inteiros, tal que, em vez de ter x maior que menos 2, vou ter x menor ou igual que menos 2. Ok? E teria então aqui uma representação do complementar de B. Reparem que B com o seu complementar tem de dar, quando se unem B ao seu complementar, tem de dar o universo onde nós estamos inseridos. E dá, reparem que se nós juntarmos os números inteiros superiores a menos 2, o que seria daqui para lá em termos de números inteiros, e uni-los aos inferiores ou iguais a menos 2, o que seria daqui para lá, quer dizer, nós obtemos todos os números inteiros, ok? Então vou representar aqui na reta exatamente o complementar de B. São os números inteiros inferiores ou igual a menos 2, então seria exatamente menos 2, menos 3, menos 4, teria assim aqui menos 5, teria assim aqui menos 6, quer dizer, e teria assim aqui um conjunto infinito, né? Isto nunca mais acabava. Então agora eu vou pensar na interseção de A, ou seja, este conjunto A, com o complementar de B. E reparem que a interseção é sempre aquela procura entre elementos comuns aos dois conjuntos. Então reparem quais são os elementos que pertencem a A e também ao complementar de B. Quer dizer, é menos 2, é menos 3 e menos 4 não, porque reparem, o menos 4 não pertence ao conjunto A. Se não pertence ao conjunto A, não pode pertencer à interseção dos dois, ok? Então, A interseção com complementar de B daria-me unicamente menos 2 e menos 3, assim em extensão, ou seja, discriminando os elementos que pertenceriam a esta interseção. Reparem que a ideia é menos 2 e menos 3 são números inteiros inferiores a menos 2 e compreendidos entre este intervalo real de menos 4 até 1, não incluindo menos 4, por isso é que menos 4 não pertence à interseção dos dois, ok? Vamos agora resolver a última linha, 5.4. No 5.4 nós temos o seguinte: C exceto, né? Este é o símbolo do exceto, C exceto B. Este aqui é a diferença, ou seja, será aos elementos do conjunto C, eu vou subtrair B. E reparem que eu ter esta ideia de C exceto B, há de ser a mesma coisa que ter C interseção com complementar de B. Ou seja, se aos elementos do conjunto C eu excluo aqueles que não pertencem a B, eu posso representar esta diferença por C e não B. Ou seja, quer dizer estar em C, os elementos de C, mas não em B. Então, quer dizer, se posso transformar nisto, a ideia há de ser bastante mais prática. Porque eu já tenho aqui os complementares de B, que são as laranjas, ou seja, os inteiros inferiores a
menos 2, ou iguais, e vou intersetar com o conjunto C. Reparem que o conjunto C eram estes números, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, que seriam aqui esta representação verde. Quais são os elementos que pertencem a C? E também ao complementar de B, é fácil, é menos 2, é menos 3 e é 4 também. Ou seja, menos 4, peço desculpa, menos 3 e menos 2. Isto seria então a escrita em extensão de C a exceto B, que é a mesma coisa que pensar em C, interseção com complementar de B. Para perceberem melhor esta ideia, isto quer dizer, são todos os números inferiores a menos 2, porque esta é a ideia do complementar de B, todos os números inteiros inferiores ou iguais a menos 2 e que pertencem a C. Então, dentro de C, quais são os inteiros inferiores ou iguais a menos 2? É exatamente o menos 2, é o menos 3 e o menos 4. Ok? Bem, fico-me então por aqui com estas operações entre conjuntos, espero que tenham percebido a ideia. O desenho aqui geométrico ajuda muitas vezes, neste caso, onde temos aqui condições a pensar melhor, penso eu. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.